Ó, aqui no meu dicionário, que é o Larousse de língua portuguesa, está escrito assim: gnosticismo, sistema religioso filosófico que pretende atingir o conhecimento pleno de Deus. E aí, você lendo a carta, o que eu entendi? Eu entendi que, primeiro, ele está falando de uma certa representação que não era comum na época. Por quê? Porque o que se tinha? O primeiro ponto assim que eu acho importante de notar é a influência platônica. Então, o que a influência platônica está pregando? Que existe uma separação entre mundo material e mundo espiritual. E aí, o mundo material é um mundo corruptível, ou seja, que está sujeito à modificação, portanto, ele é ruim, tudo que é sujeito à modificação é ruim. E o mundo das ideias, o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo da perfeição, porque nele não há modificação. E nesse mundo inteligível existem os deuses. Então, os deuses são os que não estão sujeitos à modificação e não estão sujeitos à morte. Quando se fala, e parece que ele está ressaltando isso, né? Quando se fala de, olha, Jesus não encarnou, a gente está dizendo que o Platão está certo. Porque não é possível a perfeição habitar na carne. Então, me parece que, primeiro, é uma resposta direta a isso. Olha, Cristo, Deus, encarnou. Isso é uma briga com o mundo grego. Exatamente. Porque, enfim, a gente pode falar dos mitos, pode falar de Zeus que de vez em quando vem e toma uma forma humana, mas ele não encarna, ele toma uma forma humana, geralmente com fins sexuais, porque o Zeus gostava de ficar transando com todo mundo. E aí tem uns filhos que causam maior bagunça no mundo. Mas um Deus que encarna, que suporta a imperfeição da matéria, não é compreensível no mundo grego. Fala disso para mim. Que maravilha, meu bem. É isso mesmo. Esse é o susto. E isso é que Paulo chama da loucura da cruz. Ele diz: tem uma loucura nessa ideia de encarnação. Isso também é um escândalo para judeus e para gregos, ele diz. Para o judeu também é um escândalo. Porque Deus é aquele que é o que é incognoscível, aquele que eu serei o que serei. E de repente a gente vê Deus manifesto em Jesus. Então é um escândalo para gregos e é um escândalo também para judeus. Para o judeu também isso era um escândalo. E de repente eles estão construindo uma coisa a partir da experiência deles, né? Eles estão dizendo assim, João está dizendo, não, gente, ele é esse logos que vocês falam, o verbo, sabe o logos? Esse logos encarnou, a palavra encarnou. Sabe essa coisa do mundo O inteligível? conhecimento está encarnado. Você sabe essa coisa do mundo inteligível? Veio para o sensível e habitou entre nós. E a gente viu a glória dele como a glória do unigênito de Deus. É como se eles dissessem: tudo isso que vocês estão dizendo e tudo isso que a gente aprendeu, a gente viveu com essa pessoa. Essa pessoa estava aqui. O Verbo encarnou em Cristo, logo se fez carne e habitou entre nós. E eu estou imaginando, meu bem, o que está acontecendo nessas primeiras comunidades é isso. Maravilhoso o testemunho disso. Mas, e eu já li coisas que dizem exatamente isso. Não, não. Ele estava em espírito, ninguém encontrou com ele em Sim, carne. sim. Eu estou pensando, eu nunca tinha me dado conta no revolucionário que é essa frase, porque eu ouço essa frase desde, sei lá, desde o ventre da minha mãe, eu falo, nossa, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Beleza, é uma coisa que a gente fala assim, mas quando a gente pega essas referências gregas e fala, a palavra, o conhecimento, né? Porque logos é conhecimento, é mais palavra. Ah, é O mais que palavra, né? conhecimento se fez carne e habitou entre nós. Fala, não, isso é absurdo. Isso não pode ter acontecido porque são mundos antagônicos, de Antagônicos. naturezas distintas. E aí é interessante porque o mundo grego é cheio de deuses, né? Então não se concebe a noção de uma unidade. Não pode existir. É separado. É Separado. separado.
E aí você fala, não, não, o nosso é todo junto. Sim, ele encarnou. Eu falo, gente, isso é um absurdo para a consciência, porque e aí eu consigo entender o problema que a gente tem com isso até hoje, porque a nossa estrutura de pensamento cultural filosófica é grega. E aí a gente vem com o absurdo do cristianismo dizendo, então bonitinho isso aí que vocês estão dizendo, mas não se aplica. E eu estou entendendo, meu bem, um pouquinho da confusão dos teóricos. Porque você sabe, geralmente as pessoas não são bem formadas nas estruturas. Então ela deve misturar tudo isso e não saber do que está falando. Exatamente. Porque, na verdade, a gente está dentro de dois sistemas epistemológicos. O sistema Exatamente. grego e o sistema proposto para o João, que é o cristão. Exatamente, que é o cristão. Então ele está dizendo, olha, na nossa concepção de realidade não existe separação. E é isso que eu estou achando assim mais genial, porque é coerente com toda a Bíblia, né? Não existe separação. E isso é uma mensagem que a gente ainda não entendeu, na minha maneira de entender. Que é essa coisa que eu gosto de repetir, que a gente está em Deus, a gente vive em Deus, a gente se move em Deus, como Paulo tenta retomar. Os poetas de vocês disseram isso, que a gente nele vive, nele a gente se move, nele a gente existe. Então não tem separação. Não tem separação. E é maravilhoso você colocar assim, meu bem, porque me faz pensar também no seguinte, é como se nós nos dessemos conta que essa separação de fato é uma ilusão, se a gente pensar num Deus que se manifesta na nossa carne, na nossa imanência, olha isso. É como as separações que a gente fazia entre mente, que a gente faz entre mente e corpo. É tudo junto. Né? Os estudos atuais olham pra gente mesmo e dizem assim, isso aqui tá junto, uma coisa tá conversando com a outra, esse estômago fala com esse cérebro. Não tem separação, é uma ilusão. E é interessante, meu bem, porque me parece que as estruturas de poder funcionam muito bem com essas separações. Há um mundo da inteligência, há um mundo que só alguns acessam, esse mundo é um mundo que alguns acessam, e há esse mundo que são vocês, pessoas comuns do mundo. Veja que esse tipo de pensamento constrói uma política, um jeito de viver no mundo, um jeito de se relacionar. Nossa, e aí você vai para o outro ponto que também eu nunca tinha notado, que sei lá se eu posso dizer que é genial, que é a ideia do filho unigênito. Então, dentro das estruturas patriarcais de poder, o único filho que tem valor é o primeiro, e é o homem. Então, é o primeiro filho homem. Por quê? Porque é dele toda herança. O resto é tudo assim, tipo, vocês fazem o que quiser, se tiver muito rico, você vai sobreviver, porque vai chegar em você também. Agora, se tiver algum problema, vocês todos se virem, porque eu vou sustentar o meu primeiro filho. Nossa. E aí, eu tô me lembrando, meu bem, assim, com toda a indiscrição envolvida nisso, de uma família específica que eu conheço, que teve 2 filhos, e eles não eram assim abastados, não eram pobrinhos, mas não eram abastados. O primeiro filho, homem, pôde estudar medicina e é um grande cirurgião. A segunda filha, que além de tudo é mulher, trabalha como atendente numa loja de roupas. É muito discrepante você ter um filho que pôde fazer pós-graduação no exterior e é um cirurgião, e você ter uma filha que é atendente de uma loja de roupas. É só para colocar como houve uma escolha de recursos. Para ele, todos os recursos, para você se sobrar. Como a família não tinha muito, sobrou muito pouco, ela nunca passou fome. Ela tem onde morar, ela trabalha, mas se você olhar para a vida dela e para a vida do irmão, são vidas de confortos e qualidades muito diferentes. E aí, você estava falando, eu estava lembrando disso, olha, é o filho primogênito. E aí, quando ele faz essa linha, ele tem um filho primogênito. Todo mundo sabe o que é filho primogênito? Cultura aí, então todo mundo entendeu o que é filho primogênito, né? É desse que a gente está falando. Ele encarnou. Esse filho nos amou.
Então, aquele que é pessoa nos considerou como pessoa. E aí ele vem e fala assim, tá vendo eu? Tá vendo eu? Vocês são igual a mim. Tira as pessoas da condição de servos da estrutura, porque é isso, né? Existe Ulisses e existem os servos de Ulisses. A gente não sabe o nome das outras pessoas que estão acontecendo na Odisseia, porque elas não importam. O que importa é Ulisses. É Ulisses. É ele que está fazendo tudo. O mar está se movendo para ele, as ninfas estão se relacionando com ele, tá tudo em torno dele. Aí Cristo vem e fala, meus irmãos, filhos de Deus, como eu. E João fala, veja que coisa extraordinária, nós fomos feitos filhos de Deus. Hoje a gente fala isso e não se dá conta do extraordinário. Você colocando desse jeito, meu bem, que coisa linda. No 3 ele fala isso, veja quão extraordinário é o amor que o Pai nos concedeu. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. É isso, ó, isso é excepcional. Excepcional. Porque até então a gente era feito, mas não era filho. Que é uma discussão que a gente teve, por exemplo, nas Américas com os índios e com os negros. Eles têm alma? Eles são filhos de Deus? Porque se eles não fossem filhos de Deus, eles estão a nosso serviço e nós podemos usar como usamos os animais. Agora, se eles são filhos de Deus, eles têm dignidade de filho de Deus e não podem ser escravizados. Exatamente, meu bem. E aí Paulo vai dizer que em Cristo já não há mais servo, nem senhor, nem hebreu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Essa é a dignidade. E é maravilhoso. Então, perfeito, meu bem. Que ele está dizendo, olha, o Pai, do mesmo jeito que o Pai me vê, ele vê a vocês. Esse é o extraordinário. E é lindo, né? Porque talvez nisso esteja configurado o principal sacrifício, que é abrir mão do lugar de primogenitura. Eu sei que nós cristãos temos toda a base da expiação, mas olha, veja, que essa coisa que Paulo fala da gnose, que Deus esvaziou-se, que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele saiu da condição de Deus para que a gente fosse incluído. Essa é a maravilha. Então, ó, ele encarnou, ele é Deus. Aí tem uma galera que vai dizer, acho que não, porque isso não é possível. Porque a gente quer que a estrutura de poder continue funcionando como ela funciona. Porque se ele encarnou e nos fez filhos como ele, tudo mudou. E João é tão ousado, a gente vê na sequência do 3, que ele diz assim, então, e não está manifesto que a gente ainda vai ser. Não basta ser filho de Deus, João? Não é isso, Sérgio. É que a gente é como Jesus. E Jesus vai ser outra coisa. Jesus já é outra coisa, porque ele já está na glória com o Pai. A gente vai ser outra coisa também. A gente vai estar em outro estado também. Olha isso. Isso nos coloca como deuses. Como deuses. E não no surto de quem ocupa o lugar de poder, mas no surto de quem está em comunhão com o Cristo de Deus. É a questão da comunhão, e eu tô pensando na lógica do fora da história, porque assim, ó, quando a gente fala de primogenitura, a gente tá falando de uma estrutura de poder. É que a gente tem isso com os reis. O filho, o homem, primogênito vai ser o que vai herdar a coroa. E aí, recentemente, tem algumas coroas que aceitam as mulheres também, mas geralmente quando não teve filho homem. Então ele está dizendo assim, olha, tá vendo essa estrutura de poder que existe em Roma? Não existe na nossa concepção da realidade. E eu acho que você tem alguma fala para dizer disso, que é assim, tipo, não, é essa fala de Paulo mesmo, né? Não tem essa superioridade. Não tem. Nós estamos todos na mesma condição, e nessa condição diante de Deus. Exatamente. E aí que é legal, porque aí não se nega a condição humana. Que você falou de Paulo, eu me lembrei, que essa coisa, porque todos igualmente pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. É todos. Todo mundo, a régua passou sobre todo mundo. Não tem, eu nasci príncipe. A minha condição é diferente. Eu nasci em outra condição. Não, todos igualmente pecaram. Todos. E todos igualmente carecem da glória de Deus. Então, a maravilha da graça é que ela encerra todo mundo debaixo da mesma condição humana, para que todo mundo seja erguido a essa condição de filho de Deus, de parecido com Jesus.
A grande questão talvez do mundo eu não preciso dessa redenção de filho de Deus, porque eu já estou atuando no mundo do lugar de quem domina e de quem manda. Então eu não preciso disso. Eu na verdade, estou duelando com Jesus no sentido do mundo. Mas é essa maravilha mesmo, meu bem. E que bom esse jeito que você captou essa questão do primogênito. É genial isso, meu bem. É genial captar isso. E muito verdadeiro, porque Jesus abre mão do direito de primogenitura. Isso é lindo. Isso é lindo, porque isso nos leva para o Egito e para a história do Êxodo também, né? Onde os primogênitos morrem para que o povo seja liberto. Para que o povo seja liberto. De alguma forma, ele é o primogênito que vai ser sacrificado, né? Para que os outros não sejam. Ele é o final do contrato, né? Ele é o final do contrato. Ele termina. E eu amo a lógica da ressurreição. Mas, para ficar só nessa proposta do João, o que me chamou a atenção primeiro foi essa conversa, né? Com o dualismo platônico, que eu acho que é muito atual. Você estava falando num dos vídeos eu acho que eu cortei na gravação, não sei se eu cortei, mas assim, num dos vídeos da ideia da historicidade hoje, que ainda tem, sim, né? E eu adoro isso, porque na psicanálise acontece a mesma coisa. A pessoa acorda em 2025 e vai fazer uma crítica à psicanálise. As primeiras críticas foram feitas em 1905. E a pessoa acorda falando, não, eu estou tendo uma visão crítica, e vai repetir, geralmente de um jeito meio ruim, aquilo que já foi muito bem criticado em 1905, 1920. E aí, você falando dos historiadores hoje, eu falo, nossa, João já estava conversando com esse povo que diz que tem uma materialidade na vida de Cristo que invalida a sua divindade. Perfeito. Não conseguiria colocar de forma melhor, meu bem. É isso, né? Tem uma materialidade na vida de Cristo que invalida a sua divindade. Perfeito. É isso, ó. Se é corpo, não pode ser espírito. Há uma separação direta. Ou seja, a pessoa está idolatrando Platão, né? Ela Platão. Está adorando Platão, ela não está se relacionando com Cristo. E sendo honesto com o texto, para João ele diria, esse cara é um anti-messias, essa pessoa é um anti-messias. É um anti-messias. E tá tudo bem. A grande questão, o tá tudo bem que eu quero dizer, assim, é isso que eu dizia anteriormente, porque o anti-messias sai do nosso meio. Não é uma questão de a pessoa que não crê nessa revelação de Jesus. Porque tem gente que vive isso sem necessariamente crer. Essa ideia de que eu estou incluído num amor, num grande amor de Deus, num grande amor com outros nomes, mas tem gente que vive isso. Não vive a partir do referencial cristão necessariamente. Agora, quem sai do nosso meio e diz, olha, isso aí não, eu nego esse negócio, eu nego essa parte. Você está sendo um anti-messias. É essa condição. Ponto. É o anticristo. O anticristo é esse. Porque nas nossas referências, meu bem, o anticristo é sempre alguma coisa grande, um presidente dos Estados Unidos é o anticristo. Não, o anti-messias é esse que nega que Jesus, que em Jesus congregava tanto que Deus estava em Cristo, que essa coisa, que ele é verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. E assim, tá, é o trabalho histórico crítico, ótimo, serve pra gente de muitas maneiras, assim, a gente tem usado isso de muitas maneiras, não é uma luta contra a história, mas a pergunta que eu sempre me faço é, que tipo de teologia você está propondo? Se não uma teologia agnóstica. Uma teologia, tá bom. O que a gente faz? Acho que resgatar o termo gnóstico fica ótimo, porque essa ideia de que não, eu vou estudar para conhecer Deus completamente. Só que como você vem de uma matriz de pensamento que é dualista, conhecer Deus completamente é desclassificá-lo segundo o platonismo. E eu acho que quando João convida para o amor, ele está dizendo, não, a gente vai experienciar Deus. Perfeito. A gente vai experienciar Deus. Olha, pode não caber nas palavras, mas é para não caber na palavra porque ele é de fora da história.
Ele não vai se conformar à sua linguagem, nem à sua concepção da realidade. Ele é absoluto. Nossa, é isso, meu bem. Experimentar Deus. É isso, a gente experimenta amando. É como se tivesse realmente se tivesse, como não? É uma mística do amor. É uma mística do amor. É como se dissesse, olha, tem uma coisa de Deus que a gente aprende e descobre e conhece enquanto a gente está se amando. A gente vai conhecendo a Deus, a gente vai conhecendo a Deus. E essa é a proposta. É como se a gente fizesse evasões para não ter que amar. Perfeito. Eu pensei assim, porque pensando na lógica da primogenitura, a gente está falando de relações de poder. Então, fico imaginando que o que acontecia entre as pessoas, nada a ver com o nosso tempo. Você tem relações de serviço, relações de consumo, então os corpos que são consumíveis, aquela coisa que você sabe que eu não gosto, de tem cabras, você tem as suas cabras, suas mulheres, as suas coisas lá, tudo umas coisas aí que eu tenho. São as minhas posses. Então, existe eu e existem os objetos do qual eu me sirvo. Quando a gente entra na dinâmica do amor, a gente saiu da dinâmica da relação de poder. Ou seja, a gente saiu da dinâmica da relação de separação. Não, nós somos iguais. Então, é como se ele estivesse dizendo, ele estava dando um selo mesmo. Está dando um selo assim, se você não ama, ou seja, se você se relaciona com as pessoas a partir de uma lógica de objetificação, de serviço, ou qualquer coisa assim, você está funcionando dentro da lógica de poder de Roma. Então você não entendeu nada de Cristo. Agora, se você conseguir se relacionar com todas as pessoas com quem você se encontra, com seus irmãos, né? Não vamos falar de todo mundo, que é muita gente. Com seus irmãos, com aqueles que vivem na sua casa, como Cristo, ou seja, se destituindo da condição do poder, se colocando na condição do serviço amoroso, aí você entendeu o que é Cristo. Não, então é uma proposta política também. É uma proposta política, exatamente. É um contraponto ao jeito de viver do mundo. Por isso que ele diz, no final, ele diz assim, não, os mandamentos de Deus não são pesados, porque eles vencem o mundo, eles vencem essa lógica. Então, meu bem, você sabe que eu sempre tive, a minha mãe tem um negócio assim, porque é do mundo, do mundo, do mundo. E aí do mundo da minha mãe era tipo pintar a unha de vermelho, andar de saia curta e cortar o cabelo. Eu acho que agora é a primeira vez na vida que eu entendi o que é do mundo. Do mundo é a lógica de poder. É a lógica de poder, exatamente. Exatamente. E é engraçado que essas coisas são super mundanas, porque eu estou aqui falando de João e citando Paulo o tempo todo, mas é que Paulo diz, elas têm aparência de controle sobre a nossa consciência, a nossa sexualidade, sensualidade, como ele diz. Mas elas só são aparentes, elas não são de verdade, elas são aparências. Então você fala assim, como é que eu disfarço isso? O que o João está propondo pra gente é, cara, não tem medo de você não. Se você pecar, você tem um advogado. Você está com Cristo. Não precisa ter ascetismo, que é outro dualismo. Eu nego o meu corpo. Ou seja, isso é esse entendimento que falta. Isso é do mundo, porque você está negando a parte que é seu corpo, a parte onde Deus habita. Se Cristo encarnou, seu corpo também é de Deus. É de Deus. Aí você cria um ascetismo dizendo assim, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Só que isso não muda essa condição de servidão. E não te coloca numa relação de amor. Eu cresci, como você sabe, em igrejas assim, com esse legalismo. A gente está pegando esses, mas tem outros. Assim, o mais comum era, tinha muito disso e nenhuma consideração pelo outro. Nenhuma consideração. Era assim, a pessoa foi simplesmente excluída porque cortou o cabelo. Aí você se lembra muito bem que tem igrejas que consideram pecado mortal, a pessoa pulou a cerca, pecado mortal. Não vai ficar ninguém, né? Não vai ficar nem gregos nem baianos, né? Porque, minha gente do céu, aí eu não sei o que eles vão inventar, porque
À medida que o tempo passa, todo mundo faz negócio aqui, faz não sei o quê. É pecado mortal, cada bobagem. Cada bobagem. E perde-se o espírito disso aqui. Se perde o espírito disso aqui, que é, puxa, é a gente viver na lógica desse mundo. E é engraçado porque tudo que a gente considera que deveria ser o correto, na verdade, só é uma representação de como os poderes querem que a gente se comporte. Porque eu sempre digo, minha mãe se encaixou muito bem na igreja porque a igreja também repetia a lei do meu avô, que era mulher decente não pinta unha. Aí você encontra uma igreja que diz, não pinte a unha. Que ótimo, estou na lei do meu pai. Só que talvez a gente não esteja na lei do pai de Jesus. Esteja em outra lei.